Em nome de Jesus. Glória a Deus. Faz bastante tempo que eu não ministro na segunda-feira. E eu sei que tem algumas pessoas que só conseguem vir de segunda-feira. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre como é que está a minha vida atualmente, né? No final do ano agora eu completo 5 anos de casado. 5 anos casado com a Valéria. Quando nós tínhamos 2 anos de casado, nós tivemos a Luísa. E aí quando nós completamos 4 anos de casado, nós tivemos o Davi. E se continuar assim, vai... Tá de uma ala da igreja. Brincadeira, gente. Estamos parando talvez por aqui. A gente está orando a respeito. Mas é engraçado que quando eu fui casar, falaram para mim que era bom eu fazer uns exames, né? E aí eu fui lá no urologista e tal, e ele pediu uns exames. Aí eu fiz os exames que ele pediu, eu voltei para ele lá com os exames, ele falou: ó, filho, eu tenho uma má notícia para te dar. Você tem baixa mobilidade nos seus espermatozoides. Aí eu fiquei imaginando, imagina se fosse alta. Acho que eu teria uns 5 filhos. Mas glória a Deus, tem sido uma bênção. O Davi teve alguns probleminhas de saúde, teve que fazer uma pequena cirurgia no intestino, mas Deus cuidou de tudo e foi maravilhoso. E nesse processo nós aprendemos muita coisa, nós crescemos muito, o nosso relacionamento com Deus foi lá nas alturas, porque na hora que você mais se sente impotente, é que Deus fala: agora é minha hora de entrar e de te usar, e é a hora de você confiar nele. Na hora que você ora e Deus não responde, ou os céus parece que fala não, aí a pergunta que fica é: e aí? Você continua adorando a Deus? Você continua louvando e exaltando o nome dele? Ele continua sendo seu Deus? Você continua feliz na presença dele quando Deus te fala não? E nós passamos por esse período aí, 5 meses bastante difíceis para nós, mas nós cremos que agora nós vencemos, que nosso deserto chegou no final aí. Tem sido uma bênção essa experiência. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Como eu disse, eu vou completar 5 anos de casado. Se você tivesse oportunidade, quero que vocês conversem comigo agora. Se você tivesse oportunidade de me entrevistar, né? Sentar eu e você numa sala e você vai me entrevistar para descobrir se eu amo a Valéria, tá? Então você vai me entrevistar, fazer perguntas para mim para descobrir se eu amo a Valéria. E lógico que perguntar para mim, você ama a Valéria, não vale, né? Que perguntas você faria para saber se eu amo a Valéria? Vamos lá, quero que vocês falem para mim. O que você perguntaria para mim para descobrir se eu amo ela? Você daria sua vida por ela? Olha só, começaram bem já, né? O que mais? Meu Deus. A vida tudo bem, mas... né? Você daria o seu cartão de crédito para ela? Você escolheu amá-la ou decidiu amá-la? Mais mulheres aí, porque as mulheres são boas essas perguntas aí. Para descobrir se eu amo realmente a Valéria, o que você perguntaria? Aí não vale, nem vou anotar essa porque essa não vale. Aí você dá, né? Não, tem que morrer alguém, eu não vou fazer uma pergunta. O que mais? O que eu sou capaz de fazer por ela? O que mais, gente? Não, com ela, né? O que você é capaz de fazer
por ela, que mais? Se eu teria mais 3 filhos com ela, vou, né? Que mais? Qual é a minha ação a cada manhã com ela? Isso é. Só mais uma, vai. Cada manhã. Boa. Quanto tempo você dedica da sua vida para ela? Ótimo, tá bom. Já daria para saber se eu amo a Valéria ou não, de acordo com as respostas, não é mesmo? Então eu quero que você faça o seguinte. Quero que você feche seus olhos agora. Feche seus olhos. E eu quero que você agora imagine uma cena mais ou menos assim. Imagina que você está sozinho nesse templo. Sozinho. Você veio aqui para orar. Não tem ninguém dentro da igreja, só você. E de repente, Jesus aparece aqui para você. E tá só você e ele aqui dentro. E a pergunta que ele faz para você é essa: você me ama? Olhando nos seus olhos, aqueles olhos amorosos dele, de misericórdia, ele perguntaria assim para você: só eu e você aqui, na sinceridade, sem máscara, sem precisar fingir, você realmente me ama? Talvez ele perguntasse assim: para saber se você me ama, você daria a sua vida por mim? Você correria perigo de vida por mim? Ou talvez ele te perguntasse: você seria capaz de dar o seu cartão de crédito para mim? Dar as suas finanças para mim? Ou ele perguntaria para você: o que você é capaz de fazer por mim? Até onde você iria por amor a mim? Ele poderia perguntar para você: qual é a sua ação a cada manhã por mim? Eu sou o primeiro pensamento seu. Eu faço parte das suas manhãs, das suas tardes, das suas noites. Você para durante o dia para pensar em mim? Ou talvez ele perguntaria: quanto tempo você dedica da sua vida para mim? Você me ama? Foi exatamente isso que aconteceu em João, capítulo 21, do verso 15, que diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo.
E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. O tema das nossas segundas-feiras aqui é a revolução do amor. E quem é o grande revolucionário do amor? É Jesus. É o Filho de Deus. Filho do Deus que se definiu dessa forma. Deus é amor. E a pergunta hoje aqui é essa, com sinceridade: você ama a Deus? Você ama Jesus? Sempre que nós fazemos campanhas, nós nos reunimos, nós saímos da nossa casa, nós nos arrumamos, nós nos esforçamos para vir ao culto atrás de uma bênção, atrás de um propósito, de uma causa, talvez uma doença, talvez uma dívida, talvez um relacionamento quebrado, uma ferida. Por que você está aqui? Qual é a sua causa? O que te trouxe até aqui? É como em Lucas capítulo 17, quando Jesus está passando e 10 leprosos começam a gritar: ei mestre, tem compaixão da gente. Ei mestre, tem compaixão da gente, olha a nossa situação. Talvez esse seja você hoje aqui gritando: Jesus, tem compaixão de mim, porque o meu problema ninguém pode resolver. Eu já coloquei na mão do advogado e não deu. Eu já fui no médico e não está dando certo, Senhor. Eu já conversei com meu marido, mas a gente não se entende. Eu já tentei falar com meu filho, mas ele continua na mesma situação. Tem misericórdia da lepra na minha vida, Senhor. Talvez esse seja você hoje aqui. E é com muita alegria que eu quero te dizer que Jesus está ouvindo o seu clamor. Ele está ouvindo. E Ele vai responder ao seu clamor, porque Ele não resiste a um coração quebrantado. E aí Jesus, Ele para esses 10 leprosos e Ele fala para eles assim: olha, faz o seguinte, vai se apresentar lá para o sacerdote. E aqueles leprosos tiveram tanta fé, que mesmo ainda leprosos, eles começaram a caminhar em direção ao lugar que o sacerdote estava para se apresentar. E a Bíblia diz que no caminho eles foram curados. Eu imagino a cena daqueles 10 andando com dificuldade, e de repente um olha para o outro e fala: a sua mão, olha a pele da sua mão, ela está normal. Ei, talvez um falou assim: olha, o seu dedo cresceu, aquele dedo que tinha caído. E a sensibilidade começou a voltar. E eles começaram a sentir novamente o tato, e a pele começou a ser restaurada. Deixa eu te dizer uma coisa: talvez o que você está esperando acontecer não vai acontecer hoje, mas enquanto você está caminhando, Deus está trabalhando e Ele vai resolver o seu problema. E essa causa que você veio buscar, Ele vai te ajudar, porque Ele vê o seu sofrimento. Mas de repente, quando esses 10 foram curados, restaurados, limpos, um não conseguiu continuar caminhando com eles. Um parou no meio da caminhada. Um teve uma revelação incrível. Provavelmente ele pensou assim: espera aí, por que é que eu vou ficar só com a bênção, se eu posso ter aquele abençoador? Ei, espera aí, por que é que eu vou ficar só com a cura da lepra, se eu posso ir lá e ter um encontro com Deus? E esse homem volta. Esse homem não vai até o sacerdote. Esse homem volta para se prostrar diante do sumo sacerdote, para se prostrar diante do sacerdote dos sacerdotes. A Bíblia diz que ele vem glorificando a Deus e se prostra diante de Jesus, reconhecendo que aquele era Deus.
E Jesus pergunta, mas espera aí, eu não curei 10, e só voltou esse samaritano. E aí, esse único que voltou, ele recebe o maior milagre que um homem pode receber. Ele ouve assim da boca de Jesus: vá, a tua fé te salvou. Talvez você está atrás de uma cura. Deus pode até te dar, mas Ele quer mesmo é te salvar. Talvez você está atrás de resolver o seu casamento. Ele pode até te dar essa bênção, mas o que Ele quer mesmo é você morando eternamente no céu com Ele. Porque não adianta ter um casamento abençoado e ir para o inferno. Não adianta ter o seu câncer curado, viver mais alguns anos e morrer e viver um tormento eterno. Deus quer te dar a verdadeira cura. Deus quer te dar a verdadeira paz. É viver com Ele eternamente. Nós temos mais alguns anos aqui na terra. E depois o que será? Então a pergunta é: por que você está aqui? Será que como este leproso, esse único leproso, você é daqueles que está mais interessado na face de Deus do que nas mãos dele? Está mais interessado em ter Deus por completo do que uma simples bênção? Será que você é aquele leproso ganancioso que não se contentou com simplesmente estar curado? Será que você ama a Deus? Ou você ama aquilo que Deus pode te dar? Será que você é como Davi que anseia por Deus? Ou você é mais um daqueles que anseia pelo que Deus pode te dar? Você ama Deus? Como é que a gente sabe se a gente ama a Deus? A primeira forma de saber se você ama a Deus está em 1 João, capítulo 3, verso 6. 1 João, capítulo 3, verso 6, diz o seguinte, lá perto de Apocalipse, abre aí para você dar uma olhada, lá perto de Apocalipse. Primeira epístola de João, capítulo 3, no verso 6, diz assim, muito claramente: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Vou ler novamente. Todo aquele que permanece nele, em Jesus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Perceba que João não diz todo aquele que permanece nele não peca. Porque João sabia que mesmo você aceitando a Jesus, servindo a Ele, você dá aquelas escorregadas. Às vezes no momento de nervosismo você solta uma palavra errada. Talvez às vezes em algum momento de deslize você olha para onde não deveria olhar. Mas são acidentes. O que João está falando aqui é de viver pecando. É pecado planejado, é pecado contínuo, é pecado não abandonado. É eu saber que segunda-feira que vem eu vou fazer tal coisa. É eu planejar amanhã ir em tal lugar que não agrada a Deus. É eu planejar agredir uma pessoa. É eu planejar uma vingança. Isso é viver no pecado. E o que João está dizendo, não sou eu. O que João, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo é que essas pessoas que ainda vivem pecando não conheceram a Deus. Talvez o que João está dizendo é mais ou menos assim. Imagina que nós tivéssemos aquelas balanças antigas, sabe? Aquelas balanças antigas, onde tem dois lados, onde você coloca um objeto aqui e os pesos aqui, e quando eles se equivalem, você sabe o peso. Então imagina que você tem essa balança, e desse lado aqui da balança, você vai colocar Deus. O Deus que você conheceu, o Deus do universo, o Deus criador de todas as coisas, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que está fora do tempo,
aquele que criou o universo com 1 sextilhão de estrelas. Cientistas dizem que tem mais estrelas no universo do que grão de areia na terra. E aí Isaías vem e me diz que esse Deus conta as estrelas e as chama pelo nome. E alguém disse que o universo é apenas um dos pensamentos de Deus. E aí você tem esse Deus que usa a terra como estrado dos pés e usa o universo como trono. Quando Deus decidiu fazer um trono para ele sentar, ele simplesmente fez o universo. Você tem esse Deus desse lado, que te criou, e que em algum momento decidiu se despir da sua glória, descer como homem, servir a criatura que criou, morrer numa cruz e te salvar, que te ama incondicionalmente. Você tem esse Deus desse lado. E aí você tem uma proposta indecente para ganhar uns trocados a mais desse lado, e você está me dizendo que essa quantia de dinheiro pesa mais do que Deus na sua vida. Ei, você tem Deus desse lado, e desse lado de cá você tem aquela menina que não é para você, e que Deus já falou que não é para você. E você está me dizendo que a sua tentação em sair com essa menina pesa mais do que o Deus Criador de todas as coisas na sua vida. Você tem Deus desse lado e pornografia desse lado, e você está me dizendo que a pornografia pesa mais do que Deus. Só tem uma maneira de explicar isso: você não conhece esse Deus. Porque no dia que você conhecer esse Deus, você vai entender que Ele quebra essa balança, tamanho é o peso dele. Você vai entender que tudo que você colocar desse lado de cá, foi Ele que criou, e nada pode pesar mais do que Ele. Jesus explica isso contando uma parábola de um homem que encontrou um terreno, e nesse terreno tinha um tesouro escondido. E o valor desse tesouro era tão grande que era mais do que tudo que ele possuía. O que ele fez? Ele foi, vendeu tudo que ele tinha, pegou todo o dinheiro, tudo que ele possuía e comprou aquele terreno, porque ele sabia que aquele tesouro valia mais do que a vida dele toda. Assim são aqueles que conhecem a Deus. Quando você conhece a Deus, quando você contempla a majestade de Jesus Cristo, você simplesmente quer largar tudo para trás, tudo. Você quer fazer o que for necessário para tomar posse desse tesouro. O que é que te impede de possuir a Jesus? O que é que te impede de realmente se entregar a Ele, de amá-lo? Tu me amas? Primeira forma de você saber se você ama a Deus é o pecado. Você está conseguindo vencer o pecado por amor a Ele? Você está conseguindo vencer as tentações por amor a Ele? Não porque é uma regra, não porque vão te pegar e vão te punir, mas por amor a Ele, que está te falando: não faça, não vá, não olhe, fale assim, não se comporte dessa maneira, por amor a Ele. Pecado. Mas tem mais uma forma de você saber se você ama a Deus. É exatamente o que Jesus diz para Pedro. Pedro traiu Ele, Pedro negou Ele, disse que não o conhecia. E aí de repente ele reencontra Pedro, e ele está ali face a face com Pedro, olhando nos olhos de Pedro, e ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, eu te amo. E o que Jesus diz? Então, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está dizendo é: você quer saber se você me ama? Então cuida dos meus filhos. Você quer reconhecer alguém que ama a Jesus?
ele está preocupado com as ovelhas de Jesus. É como o caso de Zaqueu, que subiu numa árvore para ver Jesus, porque era muito baixinho. E aí Jesus repara nele, enquanto Zaqueu achou que estava ali reparando em Jesus, Jesus já estava há muito tempo reparando nele. Enquanto Zaqueu estava ouvindo as palavras de Jesus, Jesus já estava ouvindo os pensamentos de Zaqueu. Enquanto Zaqueu estava querendo ver quem era Jesus, Jesus já conhecia Zaqueu desde o ventre da mãe dele. E aí ele fala: Zaqueu, desce daí, que hoje eu vou na sua casa. E a Bíblia diz que ele passa um período na casa de Zaqueu, a gente não sabe quanto tempo. E é certo que Jesus ficou ali pregando e falando das coisas do reino de Deus para Zaqueu. E quando Zaqueu tem um estralo, se apaixona por Jesus, reconhece que ele está diante de Deus e que Deus está dentro da casa dele, o que ele faz? A Bíblia diz que ele se levanta e diz: resolvo dar metade dos meus bens às ovelhas do meu Deus. Resolvo dar metade dos meus bens aos filhos de Deus, aos necessitados. E aquele que eu prejudiquei, eu vou restituir 4 vezes mais. Você quer saber se você ama Jesus? A pergunta é: você ama o teu próximo? Porque um dia perguntaram para Jesus: Jesus, como é que você resumiria a Bíblia? E ele disse: olha, você ama a Deus acima de todas as coisas, com o seu entendimento, com as suas forças, de todo o teu coração, e semelhante a este, você ama o teu próximo como a ti mesmo. Você percebe que Jesus pega esses 2 mandamentos e coloca eles lado a lado. Ele está dizendo: é semelhante, gente. Se você me ama, você ama o teu próximo. Se você me ama, quanto mais você me ama e se aproxima de mim, mais você ama o teu próximo. Para tentar explicar isso para vocês, eu trouxe uma camiseta do meu guarda-roupa. Essa camiseta aqui, ó. Essa camiseta aqui, ela tem o pano mais barato, talvez, de todas as minhas roupas. Acho que de todas as camisetas, o pano mais fraquinho que tem é essa daqui. Talvez de todas as estampas, essa aqui foi a menos cara de ser produzida. Talvez de todos os cortes, essa aqui seja a que tenha o corte mais simples. Mas de todas as minhas camisetas, essa daqui é a única que eu nunca vou me desfazer. De todas as camisetas, essa daqui é a única que eu nunca vou dar para ninguém. Que você nunca vai ver no bazar da igreja. E você nunca vai ver um irmão necessitado usando. Porque eu não vou dar para ninguém. Sabe por quê? Porque essa camiseta foi feita pela minha filha. Porque essa mãozinha aqui é da Luísa, que lá na escolinha sujou a mão de tinta e colocou ali. E apesar de, aos olhos humanos, essa camiseta não ser mais bonita que talvez essa camisa que eu esteja hoje, com outras camisetas que eu tenho, ela é a mais valiosa para mim. Porque o valor da criação, ele está atrelado ao seu amor pelo Criador. O valor da criação cresce de acordo que cresce o seu amor pelo Criador. Tamanho é o meu amor pelo ser que criou isso daqui, que eu considero essa criação muito valiosa. Sabe quando nós vamos começar a nos amar? Quando nós entendemos que quem está do seu lado é uma criação de Deus. Quando você conseguir olhar para os olhos da sua esposa e contemplar uma criação de Deus e dizer: não tem como eu não valorizar a minha esposa, porque eu amo demais a Deus. E Deus disse que ela é imagem e semelhança dele. Não tem como eu não amar aquele rapaz lá no emprego que pega no meu pé, que esses dias tentou me derrubar,
Esses dias tentou me passar uma rasteira lá no emprego e me complicar. Não tem como eu não amá-lo. Sabe por quê? Porque apesar de tudo isso, ele é uma criação daquele ser que eu sou apaixonado. E eu olho para ele e eu vejo um pouco de Deus nele, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Sabe quando eu sei que eu amo a Deus? Quando eu começo a amar a criação de Deus. Quando eu passo a amar a criação de Deus, começa a mostrar, a externar que eu amo a Deus. Porque o nosso Deus é invisível. Deixa eu tentar explicar melhor isso para você. Segundo Samuel, no capítulo 9, abra sua Bíblia. Não, abra sua Bíblia em 1 Samuel 18 primeiro. 1 Samuel capítulo 18. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, conta a história da amizade entre dois homens. Como já foi citado aqui, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi recebeu uma promessa que ele seria o próximo rei de Israel. Só que quem era o rei na época era Saul. E como Davi tocava muito bem a harpa e era cheio da unção de Deus, e Saul era muito perturbado, ele chamou Davi para morar no palácio, para tocar para ele se acalmar. E aí, Davi foi morar no palácio, e lá, eu tenho certeza que ele passou momentos difíceis, porque é um lugar diferente, você não conhece ninguém, você é novo. E aí ele encontra com Jonatas. E olha o que a Bíblia diz, capítulo 18, verso 1 de 1 Samuel. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Era como se fosse aquela amizade, aquele amor à primeira vista entre amigos. Jonatas simplesmente amou Davi, Davi simplesmente amou a Jonatas. E eles eram ali mais chegados que irmãos, eles eram muito amigos, eles eram muito chegados. Não sei se você tem um amigo assim na sua vida, uma amiga, você é muito chegada a ela, você ama ela, de pensar nela te causa algo bom, te vem bons pensamentos, você está sempre junto, e tudo que você pode fazer, você faz por ela ou por ele. Assim era Jonatas e Davi, e Jonatas amou a Davi. Mas o que aconteceu? Saul começou a ficar com ciúmes de Davi, porque ele sabia que Davi era o prometido para tomar o reino dele, para tomar o trono. E Davi não fazia nada, mas Saul ficou endemoniado e queria matar a Davi, queria destruir a vida dele. E ele chegou e contou o plano para o filho dele, para Jonatas, e falou: olha, eu vou pegar Davi, eu vou matar ele. O que Jonatas fez? Foi lá, ignorou o pai e falou: eu tenho que falar isso para Davi. E ele chega para Davi ali no capítulo 19 e fala: ó, Davi, se esconde porque o meu pai quer te matar. E ali Jonatas arrisca a vida dele, porque se o pai dele descobre essa traição, eu não tenho dúvida que o pai dele o mataria. Ali Jonatas arrisca a vida dele por amor àquele amigo que ele tanto gostava. Ele fala: Davi, se esconde, corre, porque o meu pai quer te matar. E numa outra ocasião, novamente, ele vai lá e ajuda Davi a fugir, arriscando a vida. E entenda algo: Saul era o rei, Jonatas era o filho de Saul. Quem era o dono do trono? Quem ia suceder Saul na lógica? Jonatas. Mas ele amava tanto aquele amigo que ele abriu mão do trono dele, porque ele acreditava na promessa de Deus na vida de Davi. Ele amava tanto aquele amigo que ele decidiu
que ele nem precisaria ser rei, se ele tivesse a certeza que os planos de Deus na vida de Davi se cumpririam. E aí a guerra acontece, e Saul é morto numa batalha. E quando o rei é morto, começa aquela confusão. E em seguida mataram a Jonatas. Saul e Jonatas morreram. E depois daquela confusão da guerra, Davi então assume o trono e começa a reinar, a ser ali o rei, o líder daquela nação. E quando ele assume o trono, Davi tem um dos atos mais bonitos da Bíblia. Abre a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. Quero te mostrar o que Davi fez. Segundo Samuel, capítulo 9, diz assim, olha: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás o fruto, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. De repente Davi, com aquele coração grato que ele tinha, perguntou: como é que eu posso honrar ao meu melhor amigo? Jonatas não estava mais lá. Jonatas não poderia ser honrado. Davi não era do tipo que ia simplesmente levar flores no túmulo de Jonatas. Ele queria fazer alguma coisa de verdade. Ele fala: Jonatas não está mais aqui. Mas um servo diz: epa, calma aí, tem um filho de Jonatas no nosso meio. É certo que ele é aleijado, amaldiçoado pela sociedade da época, porque foi derrubado pela parteira, mas ele é filho de Jonatas. E Davi, ao saber que havia um filho de Jonatas ali no reino ainda, manda chamar esse jovem aleijado e diz para ele: ei, fica tranquilo, daqui para frente eu vou honrar você, você vai ser tratado como um dos meus filhos. Sabe por quê? Porque você é filho do meu melhor amigo. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe quem é o nosso melhor amigo? Sabe quem é o teu melhor amigo? Jesus. Sabe quem é o homem que teve um amor à primeira vista ao te ver?
Jesus Cristo. Apenas de olhar para você, Ele simplesmente já se apaixonou por você. E Ele te amou tanto, que Ele não apenas arriscou, mas Ele deu a vida por você. Mas Ele te amou tanto, que Ele abriu mão do trono dEle, se despiu de toda a glória dEle como Deus, e desceu como simples servo, e lavou os pés da criatura, e foi açoitado, foi cuspido na cara, deixou colocar uma coroa de espinho, que foi tirado de uma árvore que Ele mesmo plantou, que Ele mesmo criou, tudo por amor ao melhor amigo dEle, você. Jesus é o nosso Jonatas. Jesus é aquele que está constantemente nos avisando: vai para cá para você não ter problema, vai para lá para você não ter problema, vem mais para perto de mim para você não ter problema. Eu te amo, eu cuido de você, e eu faço o que for necessário para que você esteja bem, e eu faço o que for necessário para que os planos de Deus se concretizem na sua vida, para que tudo que Deus sonhou para você se realize. Jesus é esse nosso melhor amigo. Mas sabe, nós com coração gratos podemos honrar a Jesus hoje. Mas assim como Jonatas, Jesus não está aqui porque o nosso Deus é invisível. Mas olha para o lado, tem um filho de Deus ao seu lado. Olha no olho dessa pessoa, esse é um filho de Deus. E sabe como hoje você pode honrar a Deus? Sabe como hoje você pode ser grato a Deus? Honrando o seu próximo, honrando as pessoas que Deus colocar no seu caminho, amando o seu próximo como a ti mesmo, amando incondicionalmente, simplesmente porque este é mais um dos filhos de Deus. Talvez essa pessoa que você vai encontrar no caminho não seja digna, seja uma aleijada, seja alguém que a vida a derrubou, que fez escolhas erradas e hoje está colhendo essas escolhas erradas, e todos olham e falam: olha, está vivendo isso porque plantou. Mas você vai olhar para ela diferente, porque você não vai enxergar ela, você vai enxergar o seu melhor amigo nela. Porque Davi não enxergava Mefibosete, já Davi enxergava Jonatas naquele homem. Quando é que a gente vai começar a enxergar Jesus nas pessoas? Ei, você tem algo que as pessoas precisam, chama-se Jesus Cristo. Ei, você senta ao lado de aleijados na fé, aleijados emocionalmente todos os dias no seu serviço. Quando é que você vai começar a amá-los? Quando é que você vai começar a compartilhar Jesus Cristo com eles? Ei, você senta numa sala de aula com 40 Mefibosetes todos os dias. Quando é que você vai trazer eles para sentar na sua mesa lá na célula e honrá-los como filhos de Deus? Quer saber se você ama a Deus? Apacenta as ovelhas dele. Quer saber se você ama a Deus? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Quer saber se você ama a Deus? Honra Mefibosete, honra aqueles que não merecem honra, honra aqueles que a sociedade exclui, honra aqueles que ninguém quer estar perto, honra simplesmente porque são filhos do nosso amado Jesus Cristo. Sabe, gente, é a revolução do amor. Quando isso começar de verdade, a nossa cidade vai ser revolucionada. Bragança Paulista vai ser revolucionada quando esse amor começar a se espalhar por todas as empresas e faculdades e escolas que nós pisarmos. O que as pessoas precisam é amor. É verdade que tem alguns que precisam de um prato de comida, tem alguns que precisam de roupa, mas o que as pessoas mais precisam é de amor. Sabe, tem uma pessoa muito querida, muito amiga nossa agora, que tem ido na nossa célula. E aí eu e a Val estava dando uma carona para ela, e a gente perguntou para ela assim: você está precisando de alguma coisa? Porque a gente sabe que ela está passando um momento complicado.
Ele te perguntou se está precisando de alguma coisa. Ela falou assim, não, de coisas não, eu estou precisando, sabe do quê? De amigos. Estou precisando de alguém para almoçar comigo. Estou precisando de alguém para conversar comigo. Estou precisando de alguém para me ouvir de verdade. Sabe que as pessoas estão famintas? É de amor, gente. E nós temos esse amor. Porque nós temos o Espírito Santo, o Deus vivendo dentro de nós, e o nosso Deus é amor. Porque nós temos Jesus Cristo como modelo a ser seguido, a ser copiado, a ser imitado, e Jesus Cristo é amor. Nós precisamos amar mais. Mas amar é algo que vem de dentro. Como eu disse ontem, eu ainda estou trabalhando nisso, eu ainda não estou conseguindo amar como eu deveria amar. E tem como eu ir lá e fazer um ato de bondade para alguém, porque a Bíblia está mandando, mas será que eu amo de verdade? Será que tem compaixão dentro de mim? Só que esse sentimento não pode ser produzido através de uma pregação. Não tem como eu falar algumas palavras bonitas que faça surgir um sentimento dentro de você. É só o Espírito Santo que pode causar isso dentro de nós. Mais ou menos assim, olha, você conhece alguém, alguma amiga sua que é solteirona? Você conhece? Tem alguma amiga solteirona? Sabe, uma amiga tem um pouquinho mais velha, assim, com uns 30 e poucos, 40 anos, tal, que não casou ainda. Você conhece alguém assim? Aí às vezes o que a gente faz com uma amiga dessa assim? A gente pega e conhece algum rapaz, algum senhor mais assim também, um pouco mais velho, e também está solteiro, às vezes viúvo, às vezes divorciado, não sei. A gente conhece e fala, olha, dava certinho para minha amiga. O que você faz? Vamos criar um nome aqui, o Sérgio. Aí você vai lá para sua amiga, conheci um rapaz, um partidão, o Sérgio. Não é o Sérgio, é um nome fictício. Conheci um rapaz, que rapaz bondoso. Menina, você precisa de ver, cheiroso. Sabe, ele tem um pouquinho de cabelo grisalho assim, que dá aquele charme, sabe? Trabalhador, comprometido na igreja, é uma beleza, tem que conhecer ele. É o que você faz? Você arma uma situação na sua casa. Você arma uma situação, uma janta bem gostosa, aí chama a sua amiga e chama o Sérgio para marcar aquele encontro dos dois, para ver se acontece alguma coisa. E aí sua amiga chega, o Sérgio chega, e você começa então o quê? A elogiar a sua amiga pro Sérgio, né? Fala, Sérgio, essa mulher cozinha muito. Você tem que ver, essa mulher cozinha, quando ela não está na cozinha, ela está na academia. Quando ela não está na academia, ela está lendo a Bíblia. Ela é uma beleza, Sérgio. Essa moça é demais, Sérgio. E aí, o que você faz? Você fala, tem que fazer alguma coisa, deixa sua amiga e o Sérgio lá sozinhos para eles trocar uma ideia. E sua amiga e ele conversam e tal. E aí termina a noite, o Sérgio vai embora. Você chega para sua amiga e pergunta o quê? E aí? O que você achou dele? Aí sua amiga fala assim, gente boa. Realmente, é bonitinho, o cabelo dele é legal. Mas você viu o perfume dele, que cheiroso? É gostosinho, gostosinho. Sabe por quê, gente? Porque a gente pode marcar um encontro, mas fazer a pessoa se apaixonar é com ela. Hoje aqui, o meu papel foi apenas esse: marcar um encontro entre você e Deus. Marcar um encontro entre você e Jesus. E eu tentei te falar, olha, Jesus é isso, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus deu a vida por você, Jesus se despiu de toda a glória, Jesus deixou o trono de glória dele, desceu aqui para salvar você. Jesus te ama, Jesus te quer, Jesus ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Mas às vezes você pergunta para alguém, e aí, o que você achou? E aí ela fala, Jesus é legal.
Por isso que eu digo que talvez mais importante do que essa pregação é essa oração que nós vamos fazer agora. Se coloque de pé no seu lugar. Que eu gostaria de clamar a Deus aqui hoje, para que Ele apaixonasse você por Jesus, para que Ele brotasse isso dentro de você e você sentisse o que eu sinto por Ele. Você fosse apaixonado por Ele e você pudesse responder essas perguntas. Você daria a vida para Ele? Sim. Você daria até o seu cartão de crédito para Ele? Sim. Que você é capaz de fazer por Ele tudo o que Ele mandar. Quais são as suas ações pela manhã? Eu só consigo pensar nele. Eu acordo pensando nele, eu acordo falando com ele, eu acordo lendo a palavra dele, eu só penso nele. Quanto tempo você dedica da sua vida por ele? Todo o tempo que eu posso. Todo o tempo que a minha mente está desocupada é para Ele. Sabe por quê? Porque eu sou apaixonado por Ele, eu amo Ele, e eu amo tanto a Ele, que eu quero honrar as pessoas que estão à minha volta, que são a imagem e semelhança dEle. Você podia se apaixonar por Jesus hoje, né? O Espírito Santo podia causar isso em você hoje, né? Você sair daqui com borboletas no estômago de pensar no seu Criador. Se você soubesse quão importante é esse encontro de hoje, pode mudar a sua vida para sempre, pode transformar a sua caminhada para sempre. Eu sei que você veio aqui atrás de uma bênção, mas eu estou te apresentando o abençoador, o dono de todas as bênçãos, o Criador de todas as bênçãos. Senhor. Mas eu não gostaria apenas de orar. Eu gostaria de realmente levantar um clamor junto com você. E um clamor que vai ser composto de jejum e oração. Gostaria que vocês distribuíssem as folhas aí do jejum que a nossa igreja está propondo, para que nós tenhamos um batismo de amor, para que nós sejamos batizados no amor, para que o nosso coração seja trocado, esse coração de pedra, esse coração machucado pela vida, pelas pessoas, fosse trocado pelo coração de Deus em nós. Porque talvez não é apenas essa oração, precisa de oração todos os dias, precisa de jejuar, a gente precisa fazer um sacrifício por Deus, clamando a Ele. Gera amor dentro de mim, gera amor dentro de mim, gera amor dentro de mim. Eu não posso continuar como eu estou, eu preciso da revolução do amor na minha vida, na minha família. Aonde eu chegar, eu preciso ser esse revolucionário que leva o amor de Deus. Gera esse amor em mim, Senhor, gera esse amor em mim.